Olá, meus amigos, aqui do canal Você e Deus. Aqui é o pastor Marcelo, com mais um vídeo aqui dando sequência então ao nossos estudos sobre escatologia. Estamos na questão escatologia geral, vídeo número 4, onde vamos tratar hoje sobre o milênio. Então, na palavra de Deus, em Apocalipse 20, do versículo 1 a 10, está previsto ali que haverá um período de 1000 anos, onde Jesus reinará sobre a terra. E então vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá? Então, você sabe o que é o milênio? Você já ouviu falar dessa palavra, o milênio? Certamente você já deve ter ouvido em alguma propaganda, em algum comercial de TV, de banco ou de alguma emissora de TV. A palavra milênio significa, no sentido bíblico, o reinado de Cristo sobre a terra por um período de 1000 anos. Essa palavra milênio não se encontra na Bíblia, tá? Ela foi tirada de uma expressão que está na Bíblia, ali em Apocalipse 20, a expressão 1000 anos, tá? Que em grego é outra palavra. Então, na teologia, para a gente poder tratar desse assunto, então é chamado de milênio, e essa palavra milênio vem do latim, tá? E é interessante a gente abordar também, entender que ao longo da história, três pontos de vista a respeito do milênio acabaram surgindo, tá? São eles o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. O que seria o pré-milenismo? É aquela linha, aquela corrente teológica que interpreta ou entende que Jesus voltará antes do milênio. Lembra que eu falei num dos vídeos passados que dentro da escatologia a volta, a segunda vinda de Jesus, ela é muito importante, ela é essencial. Tudo converge nessa segunda volta de Jesus. Então o pré-milenismo crê que Jesus voltará antes do milênio, tá? Para dar início a um reinado literal de 1000 anos na terra com o seu povo santo, antes do julgamento final. Temos também um segundo ponto de vista, que é o amilenismo, ou seja, os 1000 anos são uma metáfora, um símbolo, uma representação, e representam a era presente, ou seja, já estamos vivendo no milênio, entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, tá? Então quem crê no amilenismo, quem defende o amilenismo, acredita que nós já estamos vivendo o milênio. Não haverá um milênio posterior, mas já estamos vivendo o milênio desde o momento que Jesus veio, a primeira vez, até a segunda. Ele reina hoje espiritualmente com o seu povo. No final deste tempo, ou desta era, Jesus voltará, realizará o julgamento final e dará início ao seu reino eterno, à eternidade, tá? Terceiro ponto de vista é o pós-milenismo, ou seja, as boas novas triunfarão na terra, o evangelho vai avançar, vai prosperar, muita gente vai se converter, e Cristo fundará por meio da igreja uma era de paz terrena. Então Cristo voltará e iniciará o seu reino eterno, tá? Qual é a conclusão que nós podemos chegar com relação ao milênio? Alguns pontos aqui que é importante a gente ver junto aqui, ó. Então, as diferenças a respeito desses três pontos de vista já foram motivo de conflito entre muitos cristãos. Ou seja, muitos deixaram de ter comunhão cristã com aqueles que defendem uma perspectiva, um ponto de vista diferente. Irmãos, nós não precisamos agir assim, pois o fundamento da nossa fé é de que Jesus voltará independente do tempo, tá? Independente do que você crê, num pré-milenismo, num amilenismo, num pós-milenismo, o fundamento, a base é de que Jesus vai voltar. Nos três pontos de vista se crê que Jesus vai voltar, tá? Então não há necessidade da gente brigar, da gente se dividir com relação a isso. Cada um crê no seu coração conforme for, tá? Conforme acha melhor. Já somos vitoriosos. Você precisa entender que nós já somos vitoriosos. A partir do momento que tomamos a decisão, o nosso nome já foi escrito no livro da vida e a salvação já está confirmada, tá? Nos céus. Então o que nós precisamos fazer é continuar perseverando, andando com Cristo, tá? Para que a gente possa receber os galardões, as recompensas. Isso aí nós vamos ver mais adiante também, a diferença entre o ímpio e o justo, tá? Segundo, os cristãos como um todo podem concordar quanto à mensagem mais ampla do Apocalipse. Ou seja,
Jesus voltará de uma forma visível e reinará em um novo céu e uma nova terra literais. Tá? Nós vamos aprender sobre isso também mais adiante. Nós vamos aprofundar mais sobre a questão do novo céu e a nova terra. E da volta de Jesus. Tá? Então o que nos aguarda é muito mais valioso do que toda dificuldade que enfrentarmos nesta vida e neste mundo. Terceiro, há uma verdadeira guerra espiritual em andamento. Então existe uma guerra, uma batalha acontecendo nos bastidores das nossas vidas, nos bastidores da humanidade, para que o Evangelho da glória de Jesus Cristo não resplandeça nos corações dos homens e eles não venham a se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então existe uma batalha, tá? Ideologias, filosofias, pensamentos, sofismas, fortalezas, diz a Bíblia, são todos contrários, né, que negam Jesus como Senhor e Salvador, que negam que Jesus veio em carne a este mundo, que negam que Ele ressuscitou, que tentam de toda maneira destruir toda a base do Evangelho, que é a ressurreição, a morte, a ressurreição, a glorificação de Cristo, a volta dele, tá? Então tudo isso se torna num campo de batalha. Nós estamos no meio de um campo de batalha entre o bem e o mal. Então o inferno e o céu também são reais e todos serão julgados conforme os critérios divinos. Devemos estar atentos à guerra espiritual que acontece por nossas vidas e do mundo inteiro na dimensão espiritual e que se reflete neste mundo físico. Desânimo, perseguições, lutas internas e externas e por aí vai. Quarto, as profecias de Apocalipse oferecem esperança ao povo de Deus em meio à dor, ao sofrimento e à confusão que ocorrem no mundo. Então, queridos, sabe de uma coisa? O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus declarou, né, que no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, em nenhum momento a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos retira a responsabilidade ou os acontecimentos que haverão sobre a terra. Então, a Bíblia, em nenhum momento, ela diz que uma vez que a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, acabaram os problemas. Não existe isso. As dificuldades, os problemas, tanto emocionais, psicológicos, físicos, materiais, seja de qual categoria for, eles continuarão acontecendo em nossa vida. A diferença é que nós temos uma esperança viva agora. Independente da vida, da dificuldade que nós enfrentarmos nesse mundo. Lá no futuro será restituído novamente a alegria, a felicidade. Nós teremos paz, alegria, todo choro, toda lágrima não existirá mais. Porque lá nós contemplaremos então aquilo que Deus tem prometido para nós. Então a esperança viva é o que deve habitar nos nossos corações. Devemos alimentar a nossa mente, o nosso coração e a nossa conduta com esta esperança. Ou seja, devemos resistir até o fim, perseverar até o fim, independente do que acontecer sobre a terra. Tá? Então aqui fica esta mensagem, este estudo, este pensamento, esta reflexão, para que eu e você possamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, e possamos ter essa esperança viva. Jesus voltará, né? E independente de quando ele voltar, se pré-milênio, pós-milênio, já estamos vivendo no milênio, independente, nós viveremos para sempre com o Senhor, tá? Contemplaremos ele face a face. Então que essa palavra possa abençoar a tua vida e possa te dar esperança, tá? Deus abençoe.